Caiu bem na hora que eu terminei de falar. Oi? Ah, Oi? dá 2 minutinhos pro pessoal ir voltando. Metade se perde no caminho nessas saídas aí. Né? Ai, gente, tá demais. Quer deixar guardar depois, campeão? Alguém está ajudando lá? Alguém está ajudando lá? Acho que voltou. Hã? Voltou. Camila, e aí na tua Oi. fala eu destaco a questão do aquecimento. Muito bacana isso. Uhum. Você lembrar de fazer esse aquecimento, né? Um aquecimento que você propôs até fora da água. Achei bem bacana. Sim. Foi uma lembrança muito válida na tua reflexão, tá? Tá. Muito interessante. E assim, até o momento, eu acho que todo mundo entendeu que essa parte, como a iniciação, a gente tem que começar com a ambientação, né? Depois, no Sim. final, vamos ver se ninguém falar, eu vou fazer um comentário mais geral. Mas na tua fala eu destaco isso. E você, então, acreditou que não, né? Que não dificulta no ter turmas heterogêneas. Tá, joia? Sim. Aí a gente vai para o Juliano. Pronto. E aí, Juliano, o que você refletiu? A primeira eu coloquei que não, porque as técnicas e fundamentos que né, a gente vai passar para os iniciantes, com certeza uns irão encontrar um pouco mais de dificuldade, né, para assimilar o aprendizado. Isso vai depender da capacidade. Essa é a primeira resposta, né, que eu coloquei. E na segunda, eu coloquei ali após, né, como seria a primeira aula de iniciantes, eu já teria algumas informações e só iria precisar me apresentar no dia da aula ali e saber quem seriam os alunos que nunca tiveram contato com a água, né, e para poder direcionar. E aí eu faria um alongamento e um aquecimento fora da água. Estou lendo aqui, tá? Após isso eu iria partir para uma demonstração, sentado na borda da piscina, mexendo os pés. Depois disso entraria na água, mostraria alguns movimentos para mostrar confiança para eles e eles iriam me seguir. E passo a passo, para eles ganharem um pouco mais de confiança, ter o contato com a água e exercício indo do mais fácil para o mais difícil. Eu coloquei isso. E essa entrada na água, como é que você pensa que deveria ser? A princípio eu ia colocar primeiro ele sentado na borda, né, batendo os pés ali, ambientando, né, para ele sentir um pouco. Com certeza faria entrar pela escada, né? Descer na água. Pessoal, desliga o áudio aí que não tá falando. Felipe. Colocaria eles depois, né, um a um ali com as mãos na borda, mexendo, batendo nos pés e passo a passo ganhando confiança até poder tirar as mãos da borda, dar uma caminhada, mexendo os braços. Eu coloquei isso aí, professor. E aí você comentou que você já saberia quem são eles, então você só perguntaria daí quem tem Isso. algum... Tá. E como quem nunca teve contato ou quem já teve algum problema com água. Uhum. Então, eu faria passo a passo. Aí, antes de fazer tudo isso, eu ia dividir, né? Eu saberia quem são os alunos que teriam um pouco mais de dificuldade, aqueles que têm mais confiança ou não. Uhum. Mas como que você antes já conheceria eles? Por que você pensou isso? Tipo, antes eu já vou saber quem são eles? Porque eu parti do pressuposto que na inscrição do aluno ali, ele passaria para as pessoas e chegaria até mim a ficha deles, né? E no momento da aula, eu gostaria, quem que é tal aluno? Você que tem um pouco mais de dificuldade.
Então eu iria já perguntar, já saberia. E iria identificar quem seria esse aluno, né? Quem seriam esses alunos. Dessa maneira. E aí os exercícios partiria do mais fácil para os mais difíceis, mas no sentido de trabalhar mais a ambientação também? Exatamente. O movimento primeiro é na borda, né? Sentadinho, mexendo os pés. Após isso, faria eles entrar na piscina. Aqueles que têm mais confiança, aqueles que não teriam, eu deixaria um pouco mais na borda ali, com os pés na água. E assim faria com eles olhando os outros alunos, eles poderiam ganhar confiança e repetir os exercícios. Certo. Tá certo, Juliana, muito bem. Gente, o Bruno, só eu que não tô vendo o Bruno Lima aqui na sala. Me ajudem aí, só para eu ter uma noção. Porque eu falei com ele no bate-papo, daí ele não respondeu, ele não tá aparecendo aqui para mim. Não, ele não tá aparecendo no bate-papo. Tá. Então, tá bom. E aí a gente vai, então, para a Débora. Beleza. Peraí, E aí, Débora, qual que foi sua reflexão? Em relação à primeira pergunta, uma turma com vários níveis diferentes, para mim, né? Assim, eu estou falando pelo que eu vivo, é muito difícil você trabalhar com uma turma que tem vários níveis, porque cada um tem uma individualidade, um objetivo diferente, e eu não consigo trabalhar se eu trabalhar em um todo, o meu aluno que não quer trabalhar, que não quer ser atleta, ele vai se sentir muito sufocado com um treino muito forte. E o meu aluno que quer algo mais tranquilo, o aluno que é mais forte, mais preparado, não vai gostar do treino mais leve. Então, eu acredito assim, que a gente tem que vários níveis de aluno atrapalha o professor. Não quer dizer que ele não é capaz de dar aula. Pelo contrário, ele vai ficando mais apto, ele vai entendendo mais, mas quanto mais ele conseguir trabalhar na individualidade, atendendo a necessidade individual, ele cativa o aluno dele e o aluno dele na próxima aula volta. Certo. Sobre a segunda questão. Primeiro momento, eu ia estar me apresentando, conversando com o aluno, perguntando o nome, se tem alguma patologia, qual é o objetivo dele, o que ele procura na natação, se ele quer só aprender a nadar, se ele tem algum trauma, se é para resistência, se não é, então a gente ia ter uma conversa. No segundo momento, estaria apresentando o ambiente, falando do comprimento da piscina, profundidade, né, o que a gente procura trabalhar numa aula de natação. E nisso tudo, conversando com ele, pedi, antes de entrar na piscina, se não passou na ducha, ir para o banheiro, passar a ducha, tirar anel, tirar correntinha, tirar brinco, tudo que possa cair na água. E quando for entrar na piscina, de costas para a piscina pela escada, para quem não tem medo. E quem tem um pouco de insegurança, senta na borda e entra na piscina. A partir daí, ia começar a trabalhar a parte de ambientação, ia pedir para se deslocar na piscina. Nesse momento, eles iam estar andando, né, na água, já passando um pouco sobre a respiração da natação, né, porque é totalmente diferente do que a gente vive. Então, ensinando que a respiração na natação é ao contrário, a gente inspira pela boca e expira pelo nariz. A partir disso, quando voltasse de uma borda a outra, fazer um trabalho específico de respiração. Para o meu aluno que consegue e não tem medo de água, ele vai inspirar e vai descer soltando o ar pelo nariz para se adaptar com essa parte de respiração. O meu aluno que tem medo, né, ele começa puxando o ar pela boca, soltando o ar pela boca, sem colocar o rosto dentro da água, e gradativamente, conforme ele for evoluindo e perdendo o medo da água, ele vai colocando o rosto. Depois disso, eu vou ver qual que é a facilidade do meu aluno em flutuar. Então, assim, pedir para ele, auxiliando ou sozinho, se ele consegue flutuar de barriga para baixo, de barriga para cima, para ver qual que é a facilidade dele, o que ele se dá melhor. E a partir disso, a gente vai começar uma aula e explicar que existe quatro estilos e que a gente tem uma ordem de ensinar e que naquele primeiro momento ele ia estar conhecendo um pouco do crawl. Ia começar com a propulsão de perna, não diretamente já se deslocando, ia pedir para os alunos, principalmente quem não tem a articulação, não consegue fazer o movimento legal da perna,
ia pedir para sentar na borda, fazer um movimento de chute com o peito do pé, até pegar o ritmo, até pegar o movimento certinho, e a partir daí ia pedir para ir com a prancha de uma borda a outra, batendo a perna do crawl, como atividade, cada um no seu ritmo, cada um, se precisar de auxílio, acompanha do lado, se não pode ir sozinho. Conforme for passando, ficando mais confortável com a aula, ia passar a parte de braço. Primeiramente, ia fazer em pé, parado, mão na borda, movimento parado, o braço vai lá atrás, o braço sai, para o aluno entender que ele tem que ir até o final, ele tem que girar e voltar lá na parede, para entender como que é a rotação do ombro, do nado do crawl. E a partir disso, ia dar a prancha, com a propulsão da perna, ia fazer o braço junto. Para dar uma quebrada, para finalizar a aula, e passar um pouquinho sobre o nado de sobrevivência, que é o nado cachorrinho, que normalmente sempre tem ali nas aulas que os alunos aprendem, e um pouco do mergulho, para ver como que é o aluno, ele consegue imergir na água, se tem dificuldade em ficar, se não desce, qual que é a sua dificuldade. E para finalizar, fazer um feedback com o meu aluno, saber se foi tranquila a aula, se sentiu medo, o que foi confortável, o que não foi, para ver se está tudo tranquilo. Certo. Pô, seu aluno já vai sair nadando crawl na primeira aula, hein? Praticamente. Pelo menos conhecer os movimentos do crawl. Ah, entendi. Ó, a Débora, ela já tem mais vivência, né, com modalidade, porque ela já faz estágio, né, nessa modalidade. Eu vou destacar na fala dela, ela perguntar para o aluno o objetivo que ele tem, né? Por que ele está iniciando aí a natação, qual que é o objetivo dele, às vezes, né? Aprender a nadar, de fato ter praticar só um esporte, queima calórica, emagrecer, enfim, né? E focar no objetivo do aluno. Achei interessante isso aí. Uma coisa que eu achei que ninguém ia falar, mas eu ia falar no final, mas ela comentou, e até então ninguém destacou falar sobre o mecanismo da respiração na água, porque se você na primeira aula já vai propor que ele coloque essa cabeça na água, ele já tem que ter consciência de como que funciona essa respiração nesse meio, né? Então, a questão da respiração foi um destaque também, que você falou aí. É muito importante, já nas primeiras aulas, a gente falar sobre o mecanismo da respiração nesse meio, tá? E a parte do feedback final. Interessante você fazer esse feedback, né? Perguntar para o aluno, e aí, como é que foi, né? Enfim, sentir dele como é que foi a recepção dele para essa primeira aula. Entretanto, Débora, acho que numa turma de iniciação, e quando eu propus assim, essa pergunta, né, que ficou bem aberta realmente, porque eu não dei muitos detalhes, e a gente fala em turma de iniciação, eu acredito que foi muito fundamento uma primeira aula, tá? Tipo, já colocar propulsão de perna, propulsão de braço, respiração, enfim. Essa parte que você deixou para o final, tipo cachorrinho, mergulho, que são exercícios mesmo para trabalhar na ambientação, né, para ele explorar os movimentos e tudo mais, foi muito interessante. Mas poderiam ter sido até movimentos a ser utilizados no início da aula, sabe? Você deixar mais essa parte de movimentação mais técnica mesmo, de nado, no final da aula. Tá? Só um comentário assim, mais para vocês refletirem também sobre essas colocações que eu tô discutindo aqui com vocês, tá bem? Tá ótimo. Então vamos lá. Agora eu quero falar com o Guilherme. E aí, Guilherme? Vamos ouvir voz de quem eu nunca ouvi voz, hein, pessoal? Não sei nem quem é Guilherme. Faz tempo que eu não vejo a cara. Vai, Beth. Guilherme. Hoje eu vou pegar, hein, aqueles que entram aí e vai fazer outra coisa. Guilherme não tá, professora. Não tá? Mas ele respondeu presença. Eu já vou colocar aqui para a segunda aula. Guilherme não estava. E nem o Bruno Lima, né? É Lima, né? O celular do Bruno travou, tá? Eu tô falando com ele, você tá tentando abaixar em outro celular para tentar entrar. Ah, tá.
Vamos aguardar. Então, Guilherme não tá, vamos para o próximo. Jonas. E aí, Jonas? Jonas? Também não tá. Não tá Júlio, passado. tá aí? Júlio? Também não tá. Lucas, é você, Lucas. Lucas? Lucas foi jantar? Oi, Sua vez. quero ligar o áudio, tá? Deixa eu ler aqui a primeira, já. Ó, sim, com certeza interfere, porém prefiro descrever essa diferença como um desafio para o professor. São as diferenças que torna o ato de ensinar atrativo e prazeroso. Em vez de algo automatizado, acredito que o ideal para trabalhar essa turma seria dividir a turma em grupo de acordo com o nível de conhecimento que cada um está. Vou procurar a segunda agora. A segunda. Na primeira aula, os alunos devem comparecer com todos os materiais para a prática de natação. É fundamental uma conversa a fim de saber a experiência que cada um de seus alunos tem até então, a fim de ensinar de um modo coletivo que engaje habilidades que todos precisam aprender. Porém, esses aprendizados serão abordados nas próximas aulas. Para finalizar, trabalharia algumas atividades recreativas, buscando trabalhar a interação entre a turma. Foi isso. Legal. Ô Lucas, na primeira pergunta que você falou que pensaria em dividir daí a turma, dividir a turma em diversos horários ou dividir a turma dentro dela mesma? Não, dividir em grupo, porque eu acredito que, por exemplo, um não tem experiência nenhuma com natação, então não faria sentido um que está mais avançado ter o mesmo trabalho que ele, porque aí não evoluiria mais nada, né? Não ia desenvolver. Tá, entendi, mas é dentro do horário, no caso. Dentro do horário, tipo, dividir ali iniciante, avançado, intermediário. Legal, muito bom. É o destaque da sua fala, então, essa divisão aí na turma, né? Apesar de você achar que realmente isso dificulta o ensino da natação, você já sugeriu, né? Então, essa divisão nas raias aí por nível. Muito interessante isso aí. E no planejamento aí no programa aí que você pensou para a primeira aula, comenta de novo aí, fazendo favor, de maneira geral. Eu coloquei que na primeira aula os alunos tinham que aparecer com o material necessário. Certo. E era mais importante uma conversa para saber o nível que cada um estava, a experiência que teve com natação até então. Tá. Daí você ia trabalhar de forma mais recreativa, né? Essa primeira aula. A primeira aula meio com uma introdução, para se conhecer a turma ali, porque eu acho que não é necessário passar fundamento técnico na primeira aula, porque é curta o período da aula, né? Para pensar só a primeira aula, tipo, acho que é 50 minutos, uma hora, é pouco tempo. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta para quem já respondeu hoje. Vocês pensaram todos em crianças? Não, Eu não. não. É adolescente para adulto. E você, Xia? Eu pensei em criança, iniciante. Eu pensei Xia, em não ouvi. Juliano, eu pensei em crianças. Não Juliana, pensei em entendi. adolescente e adulto, não. Bruno e Débora Tá com o também, microfone mas desligado. adolescente? Quem? Sim. O Xia tá com o microfone desligado. O meu escutou, professor? Sei. Eu pensei em adolescente, Andressa. Ah, tá, adolescente. Tava com o microfone desligado. Tá legal. E Lucas, você pensou em quê? Eu pensei em adolescente. Tá. Legal. Legal, você pensou então em trabalhar a ambientação aí de forma mais recreativa, que também é válido. Tranquilo.
Vamos tocar o bonde, muito bom. Maria Eduarda. Maria Eduarda também, eu nunca vejo por aqui. Oi. Cadê? Ah, eu tava até agora com a câmera ligada. É verdade, até estranhei. Fala Agora lá. eu não tô conseguindo ver. Então, eu vou ler, tá, professor? Tranquilo. Na primeira, eu coloquei que não, também quase igual de todo mundo, por causa das suas individualidades e tudo. Coloquei o professor de educação física tem um papel relevante na aula de natação, principalmente sendo uma turma heterogênea. Ele deve observar que os casos precisam ser diversificados para cada caso tem que ser diversificado para respeitar o ritmo de cada indivíduo. Foi mais ou menos o que todo mundo colocou. Aí na segunda, você perguntou agora quem pensou em adolescente, tá? Eu pensei muito em criança, porque eu dava aula para as criancinhas, então foi bem difícil eu pensar num adulto que não sabia nadar. Eu coloquei assim, que inicialmente me apresentaria e depois eu apresentaria o espaço das aulas, onde que ia acontecer e tudo, apresentaria o local. Logo após, eu faria um alongamento com ênfase nos membros superiores e membros inferiores. Em seguida, eu faria a adaptação ao meio líquido, e se o mesmo ele não possuísse nenhum trauma, nenhum medo de entrar na água e tudo, eu continuaria a aula normal, né? E faria a respiração frontal. Ensinaria ele a colocar a mão na borda, com os pés no chão, inspirar pela boca e tal, depois mergulhar, expirar pelo nariz ou pela boca, fazer as borbulhas, quanto mais borbulhas, melhor. Depois, em seguida, eu falaria para ele agarrar novamente na borda, em posição de cúbito frontal, onde ele ficasse de bruço. E batesse as pernas, né? E fizesse ao mesmo tempo a respiração frontal. Logo em seguida, faria ele quase a mesma coisa, só que com auxílio da prancha. Pediria que ele desse pernadas intercaladas, pernadas de crawl. E eu finalizava a aula com alguma brincadeira lúdica. Certo. Foi isso. Legal. Eu não sei, não me ative se os outros comentaram, mas legal que você colocou essa palavra, adaptação ao meio líquido, né? Essa primeira aula de iniciação, porque ela está dentro da parte de ambientação. Então, é bem importante você também deu destaque aí de estar desenvolvendo a respiração já também, né? Para eles entenderem, porque, como eu comentei, a primeira coisa que eles têm que saber é como respirar na água, né? Antecedendo a isso, você tem que perceber como eles respiram na água, né? Então, é interessante. Acho que ninguém comentou aí de propor exercícios mais livres para que você faça a análise antes de prescrever o exercício, né? Na questão da respiração mesmo, principalmente. Então, você propor um exercício de respiração na água com ele, assim, sei lá, pegar um objeto no fundo da água que seja, e que você observe como ele está respirando, é muito importante para depois você, né, colocar essa fala e essa proposta de exercício relacionado à respiração, especificamente nesse mecanismo dentro da água, né? Então, foi bacana você também ter destacado aí a respiração na primeira aula, tá? E aí a gente vai falar agora com o Max. E aí, Max? Max também, nunca vi por aqui a cara dele. Max? Oi. E aí? O que você respondeu? Então, professora, na 1, a uma dificuldade foi... Aumenta um pouquinho, se der, o microfone, por favor. Max? Oi. Isso. Perfeito. Beleza. Então, professora, para mim é uma dificuldade, sim. Certo. Por quê? Porque, como é heterogêneo,
cada um é diferente da outra pessoa, entende? Aí, dessa forma, o professor vai ter que se adaptar na hora da aula às possíveis alterações que os seus alunos podem dar ali, entende? Uhum. Aí, completando a resposta da 1, na segunda pergunta, a princípio ia começar assim, pedir um laudo médico, se a pessoa está apta ou não à natação, entende? E ninguém falou ainda da questão da pessoa ter deficiência, entende? Uhum. Então, aí vem o seguinte, se a pessoa tem deficiência e é autorizada pelo médico a fazer natação, tipo, tem asma, faz natação que ajuda a melhorar. Então, o professor vai ter que se virar, ou melhor, antes que ele pegar ali o seu relatório com todas as descrições do aluno. Aí, nisso, na hora da apresentação, vê, ó, fulano, tem medo da água, vem pro lado de cá. Ciclano, sabe nadar? Vem pra cá, entendeu? E dessa forma, montar um cronograma e dividir as aulas. Porque daí o professor vai ter o tempo de chegar em casa, pesquisar, estudar, para poder aplicar uma melhor aula para os seus alunos. Aí, continuando aqui, entrar na piscina, de costa para água, na escada, é claro, né? Aí, fazer o exercício possivelmente na borda da água. Ali, a respiração, puxa o ar pela boca, aí afunda a cabeça, solta pelo nariz, fazendo borbolha, assim, de uma forma bem lúdica, assim, para eles verem como que é a respiração. Aí depois os trabalhinhos de coordenação, tipo skip alto, chutado, e por aí vai, entende? Aí vai indo. Tá. Você falou uma palavra ali na sua primeira resposta muito importante, né? O professor vai ter que se adaptar a essas diferenças, né, entre os alunos. E é uma palavra-chave essa, Max. Realmente, a gente tem que se adaptar sim. E adaptação nesse sentido, adaptação no sentido de você ter um leque de possibilidades para trabalhar. E para você ter esse leque de possibilidades para trabalhar com diferentes níveis numa mesma turma, requer conhecimento, muito conhecimento. Então tem que buscar muito mesmo. Mas essa palavra adaptar é muito importante. O professor tem que se adaptar, porque por mais que hajam divergências aí que uns acreditam que dificulta no ensino da natação, essas turmas heterogêneas, outros acham que não dificultam. De qualquer maneira, o que a gente mais encontra é, de fato, turmas heterogêneas. Hoje eu não vou conseguir continuar, mas na próxima aula que a gente vai ver o restante do conteúdo, que a gente agora vai ver como dividir por objetivos esses níveis. E aí a gente pensa numa organização por nível, porque é mais fácil para a gente elaborar o planejamento. É muito raro de acontecer. A gente consegue dividir por níveis, sim, numa mesma turma, né? Do jeito que alguns de vocês sugeriram. Eu tenho vários alunos numa mesma turma, de diferentes níveis. Então, eu divido eles por raia, né? Coloco cada nível numa raia para propor os exercícios, principalmente nessa fase inicial. Mas como é uma turma de iniciação, e aí eu deixei bem ampla a resposta, eu achei bem interessante o que Xia respondeu. Ele pegar um outro aluno, sabe, mais para transferir essa segurança para o aluno. Porque, de fato, ali ele não comentou, mas porque eu pensei numa turma volumosa. Mas, de fato, seria algo muito, muito válido para uma turma volumosa, onde você tem um professor só para cuidar, sei lá, de 8 alunos, 10 alunos, e você focar e pensar nesse sentido, na segurança desse aluno, propondo, né, que o aluno que sabe mais fique do lado dele. Mas essa palavra adaptar aí é uma palavra-chave mesmo para os profissionais, Max. E aí você comentou sobre o exame médico, né? Exame médico, na realidade, quando você vai nas escolas de natação, é comum e necessário, apesar de nem sempre eles pedirem, o exame de médico de pele, né? Pele e aptidão física.
né? Do jeito que eu comentei com vocês lá, que daí a gente ia ter de pedir o atestado de aptidão física. Mas nessa questão desse exemplo que você deu, por exemplo, o aluno tem asma, né? A natação faz bem para asma, a natação faz bem para quem tem problema na coluna e tudo mais. Normalmente, esse aluno já vai vir com essa prescrição, né? Sem a academia pedir e tal. Então, ele já vai vir já direcionado. Então, entra aquele questionamento que a Débora fez com os alunos dela. Qual que é o objetivo de você estar entrando na aula de natação, né? Você tem que objetivo? E muitas vezes essa pergunta, a resposta vai ser isso. Porque meu médico, eu tenho asma e meu médico recomendou. Porque eu tenho muita dor nas costas e meu médico recomendou. Então, é legal mesmo, nesse sentido aí que você comentou da asma, nesse mesmo pensamento aí da Débora, né? De saber o objetivo dele e conseguir se programar melhor para a aula. E quando você falou em dividir a turma, Max, você também falou em dividir por horário ou dividir na mesma turma? Então, professora, aí... Tá baixo, Max. É por horário, porque vai que você pega uma turma lá, tipo, tem 10 alunos. 5 nadar, 3 não sabe. 2 tem medo de água. E 1 tem problema de saúde, assim, tipo asma, entende? Aí não pode dividir, os 5 sabem nadar, nada ali primeiro horário ali, aí depois pega os outros 5. Tá. E daí a abordagem, tipo, o que seria tipo, a mesma, assim, entende? Tá, então eu vou te fazer uma pergunta. O aluno não pode vir no outro horário, ele só tem aquele horário. Então, aí você já não tem nem argumento, né? De qualquer maneira, ele vai ter que vir no horário que ele pode. E aí? A turma vai continuar heterogênea. E aí você partiria para que princípio para conseguir definir como você vai trabalhar? Aí, ó, como a senhora comentou. Dividir tipo, da os mais turma, né? exercícios, eles vai fazendo, faz mais. E para os que estão começando, dá uma certa prioridade para aqueles ali. Ou para aqueles que já sabem lá, para poder, tipo, dar uma ajuda, assim, para mostrar como que é, para não vai perder o medo, de certa forma. Legal, Max, é isso aí mesmo, tá? Só essa questão de que você pensou aí, refletiu sobre dividir a turma, né, em diferentes horários, isso aí, por mais que a gente queira, é impossível de ser aplicado, porque normalmente o aluno já está direcionado, ele tem, se você pensar em criança, então, criança ele tem 1000 atividades, né? Então já tem os dias cheios e o horário, às vezes, que a mãe pode levar, o horário que ele tem vaga. Então, dividir dessa maneira por horário é um pouco complicado pela experiência que eu tenho, tá? Mas também fica esse comentário aí para vocês pensarem sobre também. Daí a gente vai falar agora com o Pedro Henrique. Beleza, vou ler aqui, professora. A aula eu coloquei que sim, pois são diferentes níveis de habilidades. Então, dito isso, cria uma certa dificuldade para o professor, porque eu acredito que a melhor opção dele é separar em grupo, como uma forma de igualar os níveis ali, para tentar deixar a aula mais fluida. Então, vai dificultar um pouco na questão da atenção, porque como no enunciado é citado aqui, diz que vai, tipo, alunos com traumas sofridos no meio. Então, esses alunos, eles vão demandar um pouco mais de atenção do que os alunos que já são intermediários ou avançados, por exemplo. Então, eu acredito que dificulta, sim, um pouco na aula do professor. A 2, eu coloquei que todos os alunos devem estar trajados de acordo. A apresentação no primeiro dia eu faria na água, eu acho que é um meio de passar mais segurança para o aluno no primeiro dia. Eu pediria para eles entrarem pela escada e eu começaria com um bate-papo para saber as experiências que eles têm e quais são, e perguntaria se eles têm algum trauma e entraria com as adaptações ao meio líquido. Aí seria o contato, a familiarização com o meio, a perda do medo com a água, equilíbrio, e também explicaria um pouco como funciona a respiração e trabalharia com ela. Coloquei isso. Tá. Uma coisa que me chamou a atenção é você ter comentado na primeira pergunta que ia ser uma grande dificuldade
porque o professor não ia conseguir dar a atenção devida àquele aluno que precisasse mais, né? Isso. É isso, né? E aí Certo. E aí, pensando nisso, como você resolveria, Pedro? Então, tipo, eu separaria em grupo, tentaria igualar as turmas, colocaria o intermediário, o avançado e a turma mais iniciante e juntaria ali com o pessoal que tem algum trauma. Eu disse isso porque, por exemplo, aquele aluno que tem um trauma com água, eu teria que dar uma atenção maior para ele do que para o aluno que é avançado, por exemplo. Então, dificultaria nesse caso, porque, por mais que, usando o exemplo do aluno avançado, por mais que ele seja avançado, ele vai ter coisa a aprender ainda. Mas o aluno que tem algum trauma com a água, ele vai demandar mais atenção do professor. Então, eu acredito que dificulta um pouco nessa questão de atenção, mas ainda assim eu acho que o melhor meio seria em grupo, e então dificultaria um pouco. Certo. Bacana, é isso aí, esse é o raciocínio mesmo. E aí a gente vai para Rogério. Rogério? Alô, Rogério, tá jantando? Oi. Opa, e aí? Oi. Ouvi tua voz, hein? Então, professor, a primeira questão aí, eu dividiria em grupo, pegava, tipo, pessoas que têm mais facilidade com aquela que tem menos facilidade para poder até estar dando um suporte, estar dando um apoio, ajudando na presença do professor. Não, mas a primeira pergunta você acha que dificulta a turma heterogênea, sim ou não? Para mim é sim. Ah, tá. Pode continuar. E na segunda eu resumi. Bem, professor. Eu trabalhei assim alguns movimentos, trabalhei com pessoas iniciantes, crianças, provavelmente, adultos, tudo pessoas iniciantes. Trabalharia com esses movimentos específicos, alguns movimentos, sim, primeiro os apetrechos todos, colocar touca, as coisas que serão utilizadas para fazer uma aula. E trabalhava assim, tipo, movimentos de braços, movimentos na parte da respiração. Uma vez estava em São Paulo, quando eu treinava lá, eu vi uma aula, a professora colocava música, para poder trabalhar a parte de respiração, a parte da batida, entendeu? Do toque na água, para isso que eu ia ter um conhecimento antes de se aprofundar, conhecer na piscina, entendeu? Trabalhavam assim, uns métodos como bem de iniciante mesmo. Não, Rogério, entendi, mas aí você já misturou muito, né? Legal essa parte de usar música, muito bacana mesmo, para trabalhar com ritmo e tudo mais, que dá para ser feito, tá? Vai da criatividade do professor, se inclui dentro de uma aula de ambientação mesmo, né, para iniciante, mas daí você já inclui braçada também, já misturou muito, sabe? Tenta sempre, assim, pensar numa sequência pedagógica, né, comum aos lados, como a gente tem visto, né? Primeiramente, se é uma turma de iniciação, trabalhar essa parte de ambientação. A parte de ambientação, então, eu não posso bater perna e girar braço? Pode, desde que não seja pensando, propriamente dito, no nado que você quer desenvolver naquele momento. Você vai trabalhar, mas... Eu pensei na parte mais da coordenação motora, né, professora? Porque muitos não têm essa mesma coordenação, né? Não, sim, com certeza. Você pode propor atividades assim, mas não de girar o braço no nado crawl, entendeu? Não nesse sentido. Mas de fazer a movimentação com o braço, sim, de propor alguma atividade mais recreativa nesse sentido, entendeu? Só não dá para você... Eu senti assim que você misturou um pouquinho... as fases, sabe? Tipo, da ambientação já foi para o desenvolvimento dos nados numa turma de iniciação, né? Mas achei interessante você incluir essa parte aí que você pensaria em colocar música para estar trabalhando também. Tá certo? Obrigado. Eu acho que vai fechar de novo. Mas se fechar, eu vou abrir só mais uma, tá? Porque ainda falta